Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar um quadro chamado Quem é Você? E para iniciar este quadro, eu peguei um personagem bíblico. Você conhece Caleb? Quem foi ele? Hoje nós vamos ver um pouco da vida de Caleb. Caleb, ele foi um judeu, a qual ele veio da tribo de Judá. E Caleb, ele saiu do Egito, né? E passou ali toda a peregrinação pelo deserto, né? E ele foi um dos 2 homens que entraram na terra prometida, que saíram, né, do Egito e entraram à terra prometida. Caleb, ele passou por todos os milagres, né, que aconteceu com o povo de Israel. Ele teve ali a sua experiência de vida. Bom, dito isso, né, vamos falar um pouquinho a respeito da qualidade deste homem. Este homem, ele era um homem fiel a Deus. Ele tinha algumas características, né? Primeiro, característica deste homem, ele era um guerreiro, um lutador. Também ele era, né, corajoso, porque tem guerreiros, lutadores, né, que também não são corajosos, né? Mas ele não, além de guerreiro, lutador, ele era corajoso. Ele não era destemido, ou seja, ele não tinha medo de enfrentar o seu oponente, o seu inimigo. Uma passagem bíblica mostra isso, deixa bem claro. Quando foram os homens escolhidos para espiar a terra de Ai, todos eles votaram, porque ali havia gigante. Porém, Caleb e Josué, eles entraram na terra. Não só entraram, como também trouxeram frutos, né, dali daquela terra. Como um cacho de uva, eles amarraram no varal e trouxeram nos seus ombros um cacho de uva, por tão grande que era, né? Bom, tudo isso, né, Caleb era um homem, né, especial, né? E ele também usava muito bem a sua espada. Ele manuseava ela. Ele tinha habilidade na espada, né? Então Caleb, além de lutador, ele era um guerreiro, né? E assim ele foi levando a sua vida. Bom, o povo, quando saiu do Egito, ele ficou por 40 anos no deserto. Então Caleb, quando ele sai do Egito, Caleb ele sai jovem, né? Então assim, quando o povo ele entra na terra prometida, que Deus tinha prometido a eles, Caleb já chega lá, né, com a sua idade avançada, né? Caleb já tinha a sua idade avançada. Porém, né, a Bíblia vai dizer que ele fala para Josué: Josué, me dá a minha terra que me pertence por herança, porque ainda eu tenho força para levantar a minha espada, tirar ela da bainha, né? Ou seja, em outras palavras, ele quer dizer, né, eu ainda estou aqui, né? E eu quero aquilo que me pertence, né? E então Josué deu a Caleb a terra dele. A terra que Caleb recebeu chama-se, né, Quiriotes Safer, ou Quiriotes Safer, tá? Essa foi a terra que Caleb recebeu. Bom, vamos conhecer um pouco a família de Caleb. Ele foi casado, teve filho, né? Vamos ver. Bom, no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, né, ali vai falar um pouco da família de Caleb. Caleb, ele teve 2 esposas, né? Uma por nome de Azuba
e a outra por nome de Jeroites, né? Pois bem, a primeira, né, citada, Azube, ela teve com Calebe 3 filhos, né? Esses 3 filhos dessa mulher, né, não tiveram destaque na Bíblia, não tem, foram homens, pessoas simples, né, não se destacaram, tá? Mas, enfim, e depois ela, Azube, ela morre, Calebe perde ela morre. Então Calebe, ele toma uma outra mulher como a sua mulher, né, como a esposa. O nome dessa mulher é Eufrata. E essa mulher, ela gerou mais 2 filhos para Calebe, né? Um rapaz, homem, e uma menina, uma moça, a qual essa, né? Eu vou falar o nome dela porque ela foi uma pessoa que se destacou entre os filhos de Calebe. O nome dela é Axa, né? E, pois bem, quando Calebe toma sua terra por herança, ele não pôde de imediato entrar na terra, porque ali naquela terra de Jeriete tinha, né, ali moradores, tinha gigantes que moravam ali. Então ele precisava o que? Expulsar aqueles gigantes, né? Ou seja, ele ia ter que, né, guerrear com ele. Né? Quando fala expulsar, é lutar, né? É a fio da espada, né? E tomar aquela terra por herança. Porém, ele não pôde mais fazer isso. Por quê? Porque ele já era velho, já de idade avançada. Então, o que ele faz? Ele fala assim e anuncia: olha, o homem que ir lá tirar aqueles gigantes da minha terra, expulsá-los, né? E então eu darei a minha filha, né, em casamento, né, Axa, em casamento. E ali, interessante é que Calebe tinha um sobrinho, e esse sobrinho se colocou à disposição a lutar e a expulsar os gigantes para que ele pudesse se casar-se com Axa, que era uma bela moça, né? E aí, então, o que acontece? Esse rapaz, ele tem um nome, e o nome dele é Otinel. E Otinel, ele vai, né? E ele, o que ele faz? Ele luta e expulsa os moradores daquela terra, né? E ele volta para Calebe e diz: olha, pode tomar a terra porque já expulsei, né, os gigantes, os moradores não estão mais lá, né? E com isso, então, né, ele recebe do seu tio, né, Axa, como esposa. E os dois, né, se casam. Ou seja, se ele era sobrinho de Calebe, então os dois eram primos. Os dois eram primos, Axa e Otinel. Mas eles se casam. E ali, né, os dois se destacam na Bíblia, né, por a sua fé em Deus, né, pela sua fidelidade, né, enfim, os dois se destacam. E a história desses dois, né, tem uma história muito bonita, né, escrita. Por quê? Porque os dois continuaram à disposição do reino de Deus. Bom, tudo isso, né, é a vida de Calebe. Se você gostou, deixa aí seu comentário, né, se inscreva no canal e assim até a próxima. Shalom, graça e paz.